Oi gente, boa noite. Hoje é sexta-feira, 7 de junho de 2019, está no ar Imaculada Notícias. E na edição de hoje você vai ver que parceria entre o Ministério da Economia e o Sebrae facilita um caminho para empreendedores. E você vai ver também. Bolsonaro vai à Argentina em primeira visita oficial. Neymar depõe na polícia do Rio. Ford fechará fábrica no país de Gales. Estas e outras informações você confere agora no Imaculada Notícias. A burocracia faz muita gente desistir de empreender, mas uma parceria entre o Sebrae e o Ministério da Economia busca mudar este cenário. Júlio Fatioli é empresário em Brasília. A fábrica de sorvetes está aberta há 4 anos. O negócio vai muito bem e agora ele começa a vender para outros estados. Mas quando ele lembra das dificuldades que passou, vem um desânimo. A burocracia enfrentada atrasou o processo em mais de 1 ano. Vários clientes, por exemplo, que não poderiam comprar de mim porque eu não tinha algumas licenças ainda previstas para a época. Não pela falta de interesse da nossa parte, iniciativa de buscar essas licenças, mas pela própria demora dos órgãos responsáveis. Documentação, licenças, alvará, taxas, tudo isso consome tempo e atrasa a abertura e o funcionamento de empresas no Brasil. Realidade que está sendo discutida num seminário do Sebrae em Brasília. É o Brasil Mais Simples, que está debatendo modos de reduzir os entraves enfrentados pelas empresas. Desburocratizar e simplificar a vida do empreendedor e assim melhorar o ambiente de negócios no país estão entre as principais metas do governo. No último relatório do Banco Mundial sobre o tema, o Doing Business, o Brasil aparece como o 109º entre os países com maior facilidade para fazer negócios. A intenção nos próximos 4 anos é fazer com que ele suba na tabela e fique entre os 50 primeiros do ranking. Esse é um governo que quer tirar o medo do brasileiro, quer restabelecer a credibilidade, a confiança no cidadão, quer dizer que o cidadão pode e deve ousar mais. Quando a gente melhora o ambiente de negócio, quando a gente simplifica, quando a gente apoia pequenos e médios empreendedores que estão lá no interior do Brasil, querendo ter um lugar ao sol e que se sentem muito prejudicados com a burocracia, com as dificuldades existentes para iniciar um negócio. O presidente Jair Bolsonaro iniciou nesta quinta-feira a sua primeira visita oficial à Argentina. O político foi recebido pelo colega argentino Maurício Macri. O presidente brasileiro Jair Bolsonaro chegou nesta quinta-feira a Buenos Aires para uma visita oficial de 24 horas. Ele viajou acompanhado pela esposa Michele. O casal foi recebido na Casa Rosada pelo presidente argentino Maurício Macri e pela primeira-dama Juliana. Este é o segundo encontro dos dois presidentes, já que Macri esteve em Brasília em janeiro. Agora eles devem retomar os assuntos abordados no Brasil. Na ocasião, se comprometeram a flexibilizar o Mercosul, bloco também formado por Uruguai e Paraguai, e a agilizar as negociações comerciais em curso do bloco regional, especialmente com a União Europeia. Antes da viagem, o porta-voz da presidência brasileira afirmou que a visita de Bolsonaro tem o objetivo de fortalecer a irmandade econômica dos dois países e que um tratado entre União Europeia e Mercosul será firmado. O Brasil é o primeiro parceiro comercial da Argentina, que por sua vez é o terceiro do Brasil. Em 2018, o intercâmbio comercial entre os dois países ultrapassou os 26 bilhões de dólares, com um superávit brasileiro de 3 bilhões e 900 milhões. Ambos mandatarios, agradecemos a todos vuestra presencia. Que tenham bom dia. No Dia Nacional do Teste do Pezinho, que foi lembrado ontem, o Ministério da Saúde destaca que o exame gratuito é obrigatório e deve ser realizado em todo e qualquer recém-nascido, preferencialmente entre o 3º e o 5º dia de vida do bebê. Yasmin acaba de dar à luz a pequena Manuela.
Com 3 dias de vida, a bebê já vai deixar a maternidade com o teste do pezinho realizado. Eu acho importante porque ele dá uma segurança maior, né? Tipo, a gente às vezes nunca sabe quando é que vai ter alguma doença ou alguma coisa assim. É importante detectar essas coisas. O exame é uma triagem neonatal obrigatória realizada em todos os recém-nascidos no país pelo Sistema Único de Saúde. Por ano, quase 2,5 milhões de bebês são submetidos ao procedimento. O teste do pezinho, ele é fundamental para quê? Para que se descubra o mais rápido possível, se detecte o mais rápido possível algumas doenças que precisam ter o tratamento iniciado o mais rápido possível. Para quê? Para evitar que hajam sequelas, que a doença se instale, e muitas dessas doenças elas se instalam e o que acontece até iniciar o tratamento já é irreversível. O exame não oferece nenhum risco para os bebês. O pezinho é escolhido para a picada por ser uma área bastante irrigada, o que facilita a coleta do sangue, que deve ser feita entre o 3º e 5º dia de vida do bebê. Esse período do 3º ao 5º dia é a janela ideal para detectar essas 6 doenças. Se colher mais cedo, pode ser que algumas delas ainda não tenham teste positivo. E se demorar muito para colher, também pode acontecer que já não se detecte. Assim que puder, deve fazer. A Prefeitura de Campo Grande remanejou 2,5 milhões de reais que antes eram previstos para a Secretaria Municipal de Educação para aplicar em obras. A suplementação está no Diário Oficial de Campo Grande desta sexta-feira. Conforme o secretário de Finanças e Planejamento, Pedro Pedrocia Neto, a verba servirá para pagar a elaboração de projetos executivos de infraestrutura urbana, de implantação de sistemas de drenagem de águas pluviais, pavimentação asfáltica, acessibilidade, sinalização viária e restauração de pavimento. O valor está dentro dos 5% do orçamento municipal que podem ser remanejados sem que precise passar por votação na Câmara Municipal. Recursos que vão além deste percentual precisam ser aprovados pelos vereadores. E no próximo bloco você vai ver que o jogador Neymar foi depor na polícia do Rio de Janeiro. Nós voltamos já. Os contribuintes que optaram por parcelamento, o pagamento do IPTU em 10 vezes têm até segunda-feira para efetuar o pagamento da 5ª parcela para não perder o desconto de 5% dado pela Prefeitura de Campo Grande. Para obter os descontos, o contribuinte não deverá estar inscrito na dívida ativa com pendências de débitos. O pagamento poderá ser feito mediante a posse do carnê em qualquer agência bancária conveniada. No site da Prefeitura, o contribuinte tem a possibilidade de retirar a segunda via. Para receber o carnê em casa, o contribuinte também pode utilizar o site para atualizar o endereço. O site é o www.pmcg.ms.gov.br. Neymar chegou à cidade da polícia no Rio de Janeiro. Na noite desta quinta-feira, o jogador depõe sobre divulgação de fotos íntimas da jovem Nájila Trindade Mendes de Souza, que acusa o atacante de estupro. A turbulência dentro e fora de campo não tirou o ânimo do torcedor. Foi assim a recepção de Neymar à cidade da polícia nesta quinta-feira, no bairro do Jacarezinho, no Rio de Janeiro. O astro, que chegou de muletas e sob forte esquema de proteção, foi colocado em uma cadeira de rodas. Ele acabou cortado da seleção após o rompimento do ligamento do tornozelo direito no amistoso com o Catar. O jogador depôs à polícia sobre a divulgação de fotos íntimas da jovem Nájila Trindade Mendes de Souza durante uma transmissão em uma rede social na qual se defendia de uma acusação de estupro. Neymar deletou o vídeo em que exibe uma suposta troca de mensagens com a jovem e imagens de cunho sexual dela. Nájila acusa o atleta de tê-la agredido e estuprado em um hotel em Paris em meados de maio. A Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática foi à Granja Comari no início da semana, onde o jogador treinava com a seleção brasileira para a Copa América. E a Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, anunciou hoje o nome do atacante Willian, do Chelsea, da Inglaterra, que foi escolhido pelo
treinador Tite para disputar a Copa América de 2019. Ele substituirá Neymar, que sofreu uma entorse no tornozelo durante a partida amistosa da seleção brasileira contra o Catar em Brasília, realizada na última quarta-feira. E ainda falando sobre esporte, a França, anfitriã da Copa do Mundo de futebol feminino, confirmou o seu favoritismo na tarde de hoje ao golear a Coreia do Sul por 4-0 no estádio Parque dos Príncipes, em Paris. O destaque do jogo ficou para a zagueira Renard, que marcou 2 vezes de cabeça. Henry e Lee Sommer fizeram os outros. Já a nossa seleção feminina vai estrear na Copa do Mundo neste domingo, às 9h30 da manhã, pelo horário aqui de Mato Grosso do Sul, contra a seleção da Jamaica. E a montadora americana Ford fechará em setembro de 2020 a fábrica de motores no país de Gales, o que significa o fim de 1.700 postos de trabalho. A Ford segue com a sua política de enxugamento internacional. De acordo com sindicatos do país de Gales, a montadora americana vai fechar em setembro de 2020 a fábrica de motores na cidade de Bridgend. A iniciativa significa o fim de 1.700 postos de trabalho. O fechamento acontece como parte de um plano de reestruturação da Ford na Europa, que emprega 54 mil pessoas no continente, 13 mil delas no Reino Unido. A decisão é um novo revés para a indústria britânica automobilística, que sofre uma queda considerável na produção, afetada pela incerteza que cerca o Brexit e pela desaceleração econômica mundial. Há algum tempo, a empresa revelou que 7 mil postos de trabalho seriam fechados globalmente, incluindo o Brasil. E o partido do Brexit não conseguiu uma cadeira no parlamento britânico. A legenda foi derrotada pelo Partido Trabalhista na eleição legislativa realizada no leste da Inglaterra. O partido do Brexit de Nigel Farage fracassou em conseguir uma cadeira no parlamento britânico. Eles foram derrotados pelo Partido Trabalhista na eleição legislativa realizada em Peterborough, no leste da Inglaterra. Lisa Forbes conquistou a cadeira com 31% dos votos. The fact that the Brexit Party have been rejected here in Peterborough shows that the politics... O fato de que o partido do Brexit foi rejeitado aqui em Peterborough mostra que a política de divisão não vai vencer. Este é um resultado para cada comunidade local. A vitória é significativa porque mostrou que a política da esperança pode vencer. Tonight's victory is significant because it has shown that the politics of hope can win. Este é um importante revés para o partido do Brexit, fundado há poucos meses e que obteve um forte apoio durante as eleições para o Parlamento Europeu, realizadas em maio. Nas eleições legislativas de 2017, a cadeira de Peterborough foi conquistada pela deputada trabalhista Fiona Onasanya, mas ela foi destituída após um pedido dos eleitores. A deputada foi condenada por mentir que outra pessoa dirigia seu veículo quando foi multado por excesso de velocidade. O Imaculada Notícias desta sexta-feira fica por aqui. Nós voltamos na segunda-feira, 5h30 da tarde, aqui pela TV Imaculada Conceição. Um grande abraço para você, bom final de semana, salve Maria Imaculada.